Oi pessoal, Prof. Jason aqui novamente e hoje com um vídeo que mais de uma pessoa me pediu para fazer um comentário específico sobre ele. Então vamos lá, pagando mais uma promessa. O vídeo aqui do canal Be Smart, que tem milhões de seguidores, é um vídeo em inglês. Então eu deixei aqui com a legenda em inglês e eu vou comentando também com vocês, fazendo uma tradução meio simultânea aqui, explicando um pouquinho os pontos principais do vídeo. I hate to tell you this, but if you've ever looked at a biology textbook, chances are it was lying to you, or at least not telling you the whole story about DNA. Bom, o começo aqui, o que ele fala basicamente é que ele detesta ter, né, notícias ruins, mas se a gente for para os textos que ensinam a respeito do DNA, tem uma grande chance que eles estão mentindo ou talvez não contando a história inteira para nós. Né? E isso é completamente verdade. Os livros textos que são utilizados para a gente estudar uma determinada ciência, eles não têm a profundidade que muitas pessoas gostariam que eles tivessem, porque eles são livros textos, né? Eles são um material introdutório para generalizar o conhecimento de um determinado assunto para a sociedade ou para as pessoas que estão estudando. Então, se você quer estar super atualizado nas descobertas em uma determinada área, você normalmente vai para os artigos científicos e os livros são, claro, baseados em alguns deles. And today, we're gonna fix that. Real quick, what image comes to mind when I say DNA? Have you got it? Bom, o que ele faz a pergunta aqui é a mesma que eu faço para vocês, então. Qual é a imagem que vocês têm a respeito do DNA na cabeça de vocês? Pensem aí. You're probably imagining something like this, or maybe this. Ele fala, bom, provavelmente você imaginou alguma dessas três imagens que acabaram de aparecer aí. Seria a que eu imaginaria também, né? O DNA nesse formato. That's not what DNA looks like. Of course, you can't exactly take a photograph of DNA or see it through your typical microscope. It's simply too small. Bom, então ele fala, olha, não é bem assim que o DNA realmente se parece. Né? E aí ele comenta então que não é possível que a gente tire uma foto direta do DNA. O que às vezes é uma informação que deixa as pessoas de cabelo em pé. Como assim a gente não consegue tirar uma foto do DNA? Como assim a gente não sabe como é o formato dele de verdade? Mas agora ele vai então explicar as dificuldades a respeito disso. A gente está aqui na escala do DNA, como já está aparecendo na legenda, nos nanômetros. Então a molécula de DNA tem 2 nanômetros de diâmetro. Isso é 500 mil vezes menor que 1 milímetro. É muito pequeno. Double helix of DNA is just 2 nanometers wide. A DNA strand next to a piece of hair is like a person standing next to the state of Rhode Island. Even the best light microscopes can't see anything much smaller than about 200 nanometers because, well, light can't really interact with something smaller than its wavelength. This is why scientists look at super small things with electron microscopes, because the wavelength of an electron can be a lot smaller. Bom, e basicamente aqui ele faz uma analogia com o estado de Rhode Island, que eu não conheço muito bem, né? Mas ele está fazendo essas analogias que eu faço às vezes também aqui com a ilha de Florianópolis ou com outras questões, para exercitar na cabeça das pessoas que a gente está justamente aqui, ó, na escala do DNA de 2 nanômetros de tamanho. Então, né, 1 nanômetro seria 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro, que por exemplo, a espessura da unha do polegar de vocês dividido por 1 milhão de vezes, a gente estaria no 1 nanômetro. E aí ele fala aqui então que a gente não tem como observar a molécula do DNA utilizando um microscópio óptico, porque simplesmente o comprimento de luz ele é maior do que a molécula de DNA. Então, os seres humaninhos muito espertos foram aqui para os microscópios eletrônicos. E aí permitem uma resolução muito maior porque a gente bombardeia as moléculas de DNA com elétrons. Smaller than visible light, but even that doesn't give us a very good picture of something as small as DNA. Rosalind Franklin's famous image that solved. Pois bem, então ele fala que mesmo a microscopia eletrônica não dá uma fotografia muito boa, porque né, nós precisaríamos de algo menor ainda que o elétron para ter uma resolução excelente das moléculas de DNA. Agora ele está mostrando aqui a nossa querida Rosalind Franklin, né, e a famosa foto número 51 aqui, que basicamente ajudou então a descobrir na década de 50, no século passado, o formato 3D da molécula de DNA. E ele vai explicar como ela foi feita.
Double helix structure was made by shooting DNA with X-rays, which are also smaller than visible light. But it isn't really a picture of DNA. It's more like DNA's shadow. The best we've done is by basically. Então ele fala que a Rosalind Franklin trabalhou ali com os raios X, mas que na verdade aquela imagem linda que ela conseguiu era mais ou menos como a sombra do DNA, não é o DNA ele mesmo. E agora ele vai explicar então a respeito de umas tecnologias que conseguem o máximo que a gente tem, uma pequena agulhinha que vai cutucando ali através da molécula de DNA. Dragging a ridiculously small needle across the DNA and feeling the bumps, sort of like a nanometer scale. E ali estão as imagens, né? All these São methods geradas. and others have given us an accurate model of DNA's double helix, but still, this isn't really the whole story because that's not how DNA looks inside our cells. E aí a gente chega então na problemática toda, que eu acho que é por isso que vocês pediram o meu comentário a respeito desse vídeo. Essas 3 imagens que estão aparecendo aqui não são como o nosso DNA está dentro das nossas células. Each of our cells holds 2 meters of DNA inside a nucleus just 10 millionths of a meter across, which is mind-boggling. To put that in perspective, E aí ele está então aqui usando escalas novamente para falar aquilo que eu comento muito para vocês, que é se o DNA não está naquele formato ali que apareceu dentro das nossas células, porque basicamente ele não caberia. Nós temos aí cerca de quase 2 metros de DNA para caber em núcleos de células que têm alguns poucos micrômetros de tamanho. Esse DNA precisa então estar num outro formato, enrolado, compactado, para ser protegido, para durar dentro dos núcleos das nossas células. if a double helix were the width of a pencil line, one cell's DNA would stretch 1,000 kilometers, then get wrapped in a ball less than 5 meters wide. To fit in our cells, DNA is wrapped around beads of protein, which are coiled again, and then again, and again, and again, until all 2 meters of DNA in our 46 chromosomes measure less than 1/10 of a millimeter end to end. That's Bem, e aqui ele faz então basicamente todo aquele processo de entender que o nosso DNA dentro das nossas células está enrolado em estonas, que dá origem aos nucleossomos. 6 nucleossomos dá origem a um formato solenoide, que depois é basicamente compactado no formato de fibra de cromatina. Essa cromatina forma alças e em um determinado momento do ciclo celular, essa cromatina vai ser duplicada para depois ser compactada mais ainda e virar aqui o cromossominho. Esse sim, os cromossomos, são visíveis agora na microscopia de luz. is efficiency. These squishy little shapes are how textbooks usually draw chromosomes, which is also a problem because that's not what chromosomes look like most of the time. DNA looks like this during a very short window when a cell is dividing into 2 different cells. Aqui está algo que eu também sempre falo para vocês. Então, o formato clássico de cromossomo, ele existe só aqui quando a célula está se dividindo, nesse pedacinho da pizza aqui, onde está falando a prófase, metáfase, anáfase, a telófase, né? A citocinese aqui. O resto todo do tempo, quando as nossas células estão funcionando, a gente chama isso de intérfase. Obviamente, o material genético não pode estar no formato de cromossomos, como acabou de aparecer ali, altamente compactados, porque a gente precisa ler o nosso DNA. Então, na verdade, os cromossomos interfásicos aqui, eles estão num formato menos condensado. Prof, mas você acabou de falar que a gente tem muito DNA que tinha que condensar, agora está dizendo que não pode condensar como um cromossomo porque precisa ler, eu estou totalmente confuso. Eu sei que é confuso. Mas, então, aqui, esse pedaço da divisão celular, a gente tem o grau máximo de compactação do nosso material genético. Né? Os ditos cromossomos metafásicos aparecem aqui na metáfase. Durante a intérfase, a gente ainda tem o material genético compactado, mas não tanto quanto os cromossomos da divisão celular. A gente vai ter aqui um material organizado, então, em cromatina. Ou alguns livros chamam também os cromossomos interfásicos. But when DNA is packed that tight, the cell can't do anything with it, like make stuff. It's like a book that's locked shut. Most of the time, our chromosomes are partly unwound in one of those medium-sized coily shapes. Now, I can't even put headphones in my pocket without tying 5 knots, so you're probably wondering how our DNA keeps from getting hopelessly tangled. To answer that, scientists have finally figured out how to look at a cell's DNA. E aí ele faz de novo aqui uma analogia que a gente pode fazer também. Imaginem 40 quilômetros de
de fio de fone de ouvido tendo que caber no bolso da calça de vocês. É mais ou menos essa a escala da quantidade de DNA que a gente tem para o tamanho do núcleo das células onde ele deve caber. É algo extremamente complexo. Além do que, coloquem um fone de ouvido no bolso de vocês, tirem ele, ele já está todo enrolado, cheio de nós. Imagina fazer isso com 40 km de fone de ouvido. Teríamos um problemão grande. Pois bem, então não adianta só compactar o nosso DNA e jogar ele para dentro do núcleo. Isso tem que ser muito bem organizado, em etapas muito eficientemente feitas, para que a gente possa não quebrar esse DNA, não enrolar ele todo de uma maneira que não dê para ler ele, e ainda poder usar, poder ler regiões específicas dele que fazem com que as nossas células continuem funcionando. 3 dimensions. This is a genome in 3D. E aqui ele vai mostrar, então, a figurinha espetacular, né? Um genoma, ou seja, todos os cromossomos interfásicos em 3D. É outra limitação que eu sempre falo para vocês que a gente tem, porque quando eu ensino a partir de livros ou de slides, é tudo muito achatado, a gente esquece de imaginar que o mundo de verdade é 3D, que a célula tem um formato um pouco mais esférico. E é isso que está aparecendo aqui nessa excepcional imagenzinha, né? Crédito dado aqui à Universidade de Cambridge, que obteve essa imagem. Vocês estão vendo corzinhas diferentes e ele vai explicar agora então que cada corzinha dessa, na verdade, é um cromossominho interfásico diferente. Né? Eles têm ali os territórios cromossomos, um fica mais para cá, outro fica mais para lá. Por isso as corzinhas estão bem separadas assim. We are so used to looking at DNA on paper or on a screen, we forget this stuff is floating around in 3 dimensions. But Olha que legal, conseguiram até separar, né? Dá para ver aqui, então eu não sei qual que é aqui o cromossomo número 1, qual que é o 2, qual que é o 15, qual que é o 21, mas a gente consegue ver cores diferentes, né? Eles estão individualizados aqui no núcleo. the nucleus isn't just a bag full of ramen noodles. Turns out there's a lot more organization than we thought. The nucleus is coated with a mesh of fibers that give it structure, and chromosomes get anchored to this mesh. Can't have them just floating around all willy-nilly. Turns out each chromosome hangs out in its own territory inside that Territórios web. cromossômicos. The part of the chromosome that's being read and making stuff is near the E aqui a gente tem a famosa separação, então, de hétero e eucromatina. Vejam que, de novo, nessa animaçãozinha aqui de Cambridge, eles conseguem mostrar que a heterocromatina, né, as partes dos cromossominhos que estão mais inativos, têm a tendência de ficar mais colado à membrana nuclear. E a parte mais interna, né, a eucromatina, as regiões que estão ativas nos cromossominhos lá, em um determinado momento de vida daquela célula. Isso aqui pode mudar completamente se a gente mudar as nossas necessidades celulares. center, while DNA that's not being read is usually closer to the edge, wound up tighter. The 2 copies of each of your chromosomes aren't even next to each other. Genes are turned on and off not just by reading little flags on a string, but by how that DNA is organized in 3-dimensional space. Even 2 bits of DNA on totally separate chromosomes can interact in this 3D web. Isso é espetacular, né? A gente sabe hoje, na atualidade, que para você ativar um gene, por exemplo, no cromossomo número 1, às vezes esse cromossomo tem que interagir com outra molécula de DNA de outro cromossomo, né, para que ele seja ativado. Então esse balé muito bem coordenado dentro do núcleo ainda é um mistério quase completo para a ciência mundial. How these loops and twists are arranged is what lets cells take billions of letters of code and turn it into life. This organization is important to how cells function normally, but it's also a part of how diseases like cancer arise, even how different cells behave inside the brain. Ele está falando realmente isso que eu acabei de dizer, então, que para a gente entender o câncer ou como as células, entre aspas, se comportam, né, como elas fazem os processos que elas devem fazer, a gente vai ter que entender todo esse balé, toda essa conexão de ativação de uma molécula que desliga a outra, que mexe aqui, mexe acolá. É muito difícil fazer isso porque, voltamos no início do vídeo, a gente não consegue ver exatamente o DNA. E ainda mais ver ele em funcionamento dentro de uma célula viva. É extremamente difícil. Brain. Simplified ways of looking at DNA are useful. They help us learn, they help us tell stories about how these complicated machines work. But it's important to remember that's not the whole story. Kind of like how the blueprints for a Saturn V can tell you how rockets. Então, o que ele fala agora é que a gente tem essa imagem mental, aquelas figurinhas que, quando a gente pensa no DNA, né, a dupla hélice, essas que acabaram de aparecer aqui novamente,
Essas imagens mentais são totalmente utilizáveis, mas a gente tem que ter noção que isso não é a história completa, que ela é um pouco mais complexa ainda, como a gente acabou de ver nesse vídeo. Rockets work, but they won't tell you how to get to the moon. Now that we've got a better picture, we're able to see questions we didn't even know to ask. Stay curious. Just a note, everything I told you today is for eukaryotes. Things with nuclei, bacteria and little stuff like that packs their DNA totally differently. I also have a little complaint. Everywhere in the internet I see DNA drawn wrong. The helix. E aqui ele falou então que tudo isso que ele contou, né, diz respeito à nossa espécie, aos eucariotos, que as bactérias funcionam um pouquinho diferente. E ele vai fazer agora umas ressalvas aqui a respeito dos DNAzinhos, enfim, fazer uma propaganda do canal. Então a gente pode parar por aqui, acho que o vídeo já ficou bastante longo. Mas é isso, pessoal. Então, realmente um excepcional vídeo. Eu torço sempre que divulgadores científicos brasileiros produzam material com esse nível de qualidade, para que a gente possa, então, espalhar essa mensagem científica tão importante para a nossa sociedade, que o DNA não está naquele formato clássico das fotos iniciais dentro das nossas células. Aquilo ali é uma foto feita numa situação de laboratório. Como eu brinco com vocês, é a foto do Instagram do DNA. Não é como ele está no dia a dia, trabalhando, funcionando. O DNA daquele jeito, ele seria muito frágil, ele quebraria e ele não caberia dentro dos nossos núcleos. Então a gente não conseguiria simplesmente funcionar, não existiria vida. Ele precisa estar empacotado, então, no formato de cromatina. Em um determinado momento do ciclo celular, ele é empacotado mais ainda e chega no nível de cromossomos, né? Os cromossomos metafásicos. E nesse formato, então, de cromatina ou de cromossomos interfásicos, ele preenche todo o volume do núcleo. Nosso núcleo está lotadaço ali de moléculas de DNA e mais outras coisas que tem lá dentro, né? Proteínas funcionando, proteínas que ajudam essa organização, os nucleotídeos que estão lá para ser aproveitados na replicação e assim por diante. É isso, pessoal. Vendo esse vídeo, eu espero que agora vocês tenham uma imagem mental muito mais acurada do que é de verdade o funcionamento das nossas células. Até o próximo vídeo.